Que bom poder voltar aqui para mais uma lição Betel. Bom, Escola Bíblica Dominical é a escola que educa para crescimento, tanto fora da igreja quanto na igreja. Educa aí para ensinar princípios morais e princípios espirituais. O tema dessa lição 4 da Betel é o pecado e suas consequências. Que tema, hein? Que tema importante. Aí eu já botei aqui uma placa. Não ao pecado. Uma placa proibido pecar. É um tema extremamente relevante falar de pecado hoje, porque pecado foi algo que foi domesticado, que tomaram aí como amigos e pararam de falar em pecado. Pecado, ele foi relativizado e, infelizmente, saiu da temática das nossas igrejas, mas continua na temática bíblica, não é verdade? O que você acha? Bom, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou o Aguinaldo. Nós somos aqui da cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro, e nós vamos estar conversando, batendo um papo sobre esse assunto. E eu já quero lhe pedir para você que não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, deixa aí o seu papo firme, o seu joinha e deixa o seu comentário também, tá bom? Sobre esse tema tão relevante. O que é pecado? Bom, pecado é errar o alvo, é desobedecer a Deus, é desobedecer a sua palavra. Então aqui já está, ó, proibido pecar. Aí a gente poderia ter uma outra plaquinha aqui, aquela daquele triângulo, né, com a ponta para baixo. Dê a preferência, não é essa? Dê preferência à santidade. A temática da Bíblia é essa, ó. Não ao pecado e sim à santidade. É um tema muito importante. Nós vamos até fazer um vídeo aí sobre a teologia preventiva e a corretiva, justamente relacionado a esse assunto, que está aqui em capítulo 6 de Romanos. Ó, Paulo diz, ó, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Bom, tá aqui. Isso é prevenção. Sim à santidade, não ao pecado. Sim à santidade, não ao pecado. Santidade ao Senhor. Para nós, se nós buscarmos a santidade ao Senhor, o pecado perderá sua força. Vamos lá então, porque nós estamos aqui só numa síntese e precisamos tomar aí um tempo mais curto possível, não é verdade? Bom, olha só, o textual dessa lição diz: e farei em ti o que nunca fiz e o que jamais farei por causa de todas as suas abominações. Ezequiel 5:9. E a verdade aplicada é preciso andar em espírito para não ceder aos desejos da natureza pecaminosa e viver em constante vigilância e oração. Os objetivos dessa lição que nós vamos ter como foco na nossa aplicação da aula: explicar acerca do pecado e suas consequências, não ao pecado. Explicitar que a lei de Deus é inviolável, inegociável, imutável, cresce por minha conta. E ressaltar que Deus é amor, mas também é justiça. Texto de referência, Ezequiel capítulo 5, versos 7, 8 e 13. Mas eu quero tomar uma fala aqui de Ezequiel, como nós estamos falando de Ezequiel, para a gente poder trazer essa fala.
Já já nós vamos ler aqui para a gente entender melhor, porque Ezequiel ele tem uma visão aí. Deus vai dar umas revelações para ele. Por exemplo, ó, o 5:1 diz assim: Tu, ó filho do homem, toma uma espada afiada, como navalha de barbeiro, tomarás e a farás passar pela tua cabeça e pela tua barba, tomarás uma balança de peso e repartirás os cabelos. Uma terça parte queimarás no meio da cidade, quando se cumprir os dias do cerco. Tomarás outra terça parte e ferirás com uma espada ao redor da cidade. E a outra terça parte espalharás ao vento. E um punhado da última terça parte, ele diz assim: Desembainharei a espada atrás deles. Desta terça parte, que é da terceira terça parte, tomarás um pouco e os atarás nas abas das tuas vestes. Vamos prosseguindo aqui e nós vamos entender no verso 12, como foi saltado aqui, mas é importante que a gente entenda isso. Uma terça parte de ti morrerá de peste, será consumida de fome no meio de ti. Outra terça parte, aqui já é a aplicação do que Deus falou com Ezequiel. Uma terça parte de ti morrerá da peste e será consumida de fome no meio de ti. Outra terça parte cairá a espada em redor de ti. E a outra terça parte espalharei a todos os ventos e desembainharei a espada atrás dela. E aquele punhadinho da terceira parte que ele colocou nas suas vestes é justamente o pequeno povo que ficaram ali em Jerusalém. Para a gente entender um pouco sobre essa temática, a primeira terça parte, minhas anotações aqui, a primeira terça parte da cidade iria morrer em consequências de doenças por falta de alimentação, o cabelo queimado. A segunda seria morto pelos agressores, os invasores, cabelo cortado. E um terço seria espalhado no cativeiro, cabelo espalhado ao vento. E aquela quarta porção da terceira parte, os cabelos que foram guardados nas abas das suas vestes representavam um pequeno grupo de pobres que permaneceriam na terra. Bom, olha a consequência do pecado. O pecado é algo desagregador, destruidor, causa calamidade. Eu sempre digo, gente, o pecado é algo tão danoso que não há uma personificação para ele. Não conseguiram se criar uma personificação. O que eu quero dizer com isso? Criaram-se uma personificação para o diabo, criaram-se uma personificação para a morte, criaram até uma personificação para Deus, um trono, né, e aí uns raios de luzes, mas é uma personificação. Mas não criaram uma personificação para o pecado. O pecado é nojento. Então, ó, plaquinha informando, não ao pecado, plaquinha, triângulo invertido, dê a preferência à santidade. Santidade, ou seja, duas temáticas que estão fora de linha demais, não é verdade? Falar contra pecado e falar de santidade, na verdade, se você fala de santidade, você está falando contra o pecado. Então, vamos voltar a esses temas, porque esses temas são de relevância e são bíblicos. É a mensagem genuína da Bíblia que nós
Saímos dela e passamos para o pragmatismo. Dá certo? Faça, mesmo que não seja a Bíblia. O pior de tudo é que eu vejo homens extremamente inteligentes, com uma cultura muito mais avançada do que a nossa, abraçando teologias extrabíblicas e muitas delas antibíblicas, por causa do pragmatismo. Dá certo, então vamos lá, mesmo que isso seja contrário à Bíblia. Nem tudo que dá certo é certo. Vamos atentar para isso. Vamos aqui, o pecado e suas consequências. Bom, a introdução. Vamos à introdução primeiro. A doutrina do pecado perpassa as escrituras desde Gênesis 3, porque antes já havia o primeiro pecado ali numa região celestial. Infelizmente, muitos ignoram a realidade, gravidade e consequências do pecado. Não brinque com o pecado. Não brinque. Um pecado, ele começa como uma teia de aranha, mas termina como uma camisa de força. Não brinque com isso. A gravidade e consequências do pecado. Tais pessoas minimizam, desprezam e deturpam a doutrina da salvação. Ponto 1 diz, o pecado e suas consequências. Bom, o pecado e suas consequências. Nós vamos ver vários atos que o pecado trouxe consequências amargas. Exemplo, Adão e Eva no paraíso. O pecado fez com que eles fossem expulsos. Caim e Abel, Caim comete o primeiro assassinato, sai da presença do Senhor. Que falar de Acã, que catou ali aquela capa babilônica, umas coisas ali que era de interesse pessoal para ele. O povo não conseguiu vencer Ai, uma pequena cidade. Consequência, pecado. Davi, o que falar de Davi, que teve aí a sua família destruída, lamentavelmente, a vida toda por causa de um ato pecaminoso dele. Bom, o pecado é assim, ele é devastador. Mais uma vez a plaquinha, proibido pecar, tá bom? Bom, a revelação dos pecados de Israel. Na passagem bíblica de Ezequiel 5, 7, 11, né, que é o nosso texto base aqui, o Senhor vai dizer que eles haviam multiplicado essas maldades, mais do que as nações ao redor de vós. Olha, o povo de Deus multiplicado as suas maldades mais do que as nações que não conheciam Deus. Gente, isso é lamentável. Onde nós vamos chegar? E parece que nós estamos num contexto muito parecido, muito identificado, porque nós, se você acompanhar a igreja da pós-modernidade, ela está tendo pontos desastrosos, tanto quanto ímpio. Vamos falar, por exemplo, divórcio. Tanto lá fora quanto na igreja, o número é altíssimo. Traição, pessoas que estão de frente de igreja, vivendo uma vida de adúlteros, e ali tentando levar as coisas adiante. E olha o que diz: multiplicaste as vossas maldades mais do que as nações que estão ao redor de vós. Roubo. Olha quantos pecados que vão se jogando para debaixo do tapete em nome da espiritualidade ou da religiosidade. E aqui, Deus balançou tudo e disse: nem fizeste os meus juízos. Nos meus estatutos não andaste, nem fizeste os meus juízos. Que coisa, hein? É uma violência isso contra a santidade de Deus. E o 11 diz assim, portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, Deus,
pois que profanaste o meu santuário com todas as tuas coisas detestáveis. Olha, o santuário. Ezequiel, como a gente sabe, ele era um sacerdote. De santuário, ele entendia, ele tinha conhecimento. Com todas as tuas coisas detestáveis e com todas as tuas abominações, eu retirarei sem piedade os olhos de ti, e não te pouparei. Sabe o que eu queria, meus amigos? Eu gostaria muito de encontrar nessa revista uma lição sobre o capítulo 8 de Ezequiel. A abominação do santuário. A abominação do templo. Infelizmente, não sei qual o motivo, nós não teremos uma lição. Quando a glória do Senhor, quando a presença do Senhor se afasta do templo, por causa das abominações, das coisas abomináveis. Precisávamos disso, porque há muitas coisas abomináveis. Agrada até a gente, mas e a Deus? Essa lição, essa revista, ela está sendo uma revista, se você estiver dando uma aula com vida com Deus, glória, em oração, numa vida de santidade, Deus vai te usar e vai falar através dos seus lábios. Proibido pecar. Agora você tem que ser o exemplo, a gente tem que ser o exemplo, né? Senão dá ruim para nós. O juízo e a ira de Deus, 1:2. O Senhor Deus apresentou o pecado e também o juízo de Deus acusando eles. No 5, verso 8 a 11, 13. É preciso lembrar que a Bíblia também revela acerca da ira de Deus, não apenas sobre a sua graça e misericórdia. O amor de Deus é o amor que traz o juízo, porque todo pai açoita o filho que ama. Então, essa vida pecaminosa ofende a santidade do nosso Deus. O autor ainda fala assim, a ira de Deus não é um assunto fácil de tratar, mas faz parte integrante de sua natureza como suas demais qualidades, quer seja o seu amor, sua santidade ou a sua misericórdia. Se eu deixasse de falar disso, estaria causando um grande mal à minha igreja e a outras pessoas expostas ao meu ministério. E aí, professor? Vai falar a verdade? Vai deixar Deus te usar? Ou depende de quem estiver te ouvindo? Vamos nós. Os pecados de Israel foram punidos exemplarmente pelo Senhor. A punição veio com a destruição de Jerusalém. Muitos foram mortos, outros levados ao exílio e um pequeno grupo deixado a um ambiente de destruição. É justamente aqui Jeremias 39, de 1 a 10, que fala sobre isso, que Jeremias fica lá profetizando, é justamente o ato do capítulo 5 do início. De cada uma da divisão da terça parte do cabelo do profeta Ezequiel. Deus não cumpre o que diz ou que não cometa erro ao pensar que Deus não cumpra o que diz. Não cumpre o que diz ou que suas palavras têm outro sentido. Pecadores gostam de acreditar que Deus nunca os castigará. Olha, se você já leu aquele livro, que o meu está aqui atrás, Pecadores da Mão de um Deus Irado, de John Bunyan, eu te aconselho a ler. Pecadores na Mão de um Deus Irado. Um sermão debaixo de jejum, de oração, de consagração.
e a sensação de que o inferno estava se abrindo no meio do povo para poder engoli-los, fez com que eles se agarrassem no banco, nas colunas, porque o sentimento tomou conta daquele lugar. Então, é justamente isso que está faltando. Que as nossas aulas sejam aulas que causam temor e tremor. Agora, a sua vida deve ser um padrão. Deve ser irrepreensível. Eu não estou falando que nós não pecamos, para ninguém me interpretar mal. Eu estou dizendo, ó, é proibido pecar. Essa é a regra. Eu peco, peco. Vivo na prática do pecado, é outra coisa. Tem vícios pecaminosos, é outra. Eu estou falando que é proibido pecar. É o que a Bíblia nos ensina. Filhinhos, não pequeis. Essa é a regra. João, primeira epístola de João 2:1. Filhinhos, não pequeis. Regra, filhinhos, é proibido pecar. Mas, se pecardes, temos um advogado. Ou seja, nós não falamos de que isso é uma regra, ó, proibido. E que, se pecarmos, é a exceção. Vamos voltar para... Hoje, falar de pecado, aí tem aquele grupinho que fala que você é santarrão, tem aquele grupinho que gosta de pecar, fala que você é religioso. Deixa eles falarem. Fica com a Bíblia. Deus é a favor da Bíblia, não é a favor deles, nem de você. Fica com a Bíblia. Porque quem não quer buscar uma vida de santidade e aproximação de Deus, logo começa a apresentar os adjetivos deles. Infelizmente, você já passou por isso? Ó, deixa o seu comentário aí. A palavra de Deus permanece para sempre. Bom, isso é imutável. Inegociável. Deus não negocia a sua palavra por causa de A e B, bonitinho, mais obreirão. Para Deus não tem esse negócio. Deus mantém a sua palavra fiel. Ele disse para Jeremias 1:12, o que tu está vendo, Jeremias? Jeremias, eu estou vendo uma vara de amendoim. Viste bem, eu velo para cumprir pela minha palavra. Isso aí Deus não abre mão. O pecado deliberado é uma afronta contra Deus. Sabe aquele pecado premeditado, vicioso? A pessoa pratica, dobra o joelho e fala, Senhor, me perdoa. Amanhã está de novo. Isso não é arrependimento. Isso é desencargo de consciência. Arrependimento é quando há abandono. Provérbios 28:13. Provérbios 28:13 é justamente um texto que vai trazer uma tônica bem para isso. Olha, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Isso é arrependimento. Arrependimento, confissão e abandono. Praquinha, proibido pecar. Vamos lá, ó. Pecado deliberado como Caim e Abel, que premeditou. Olha na versão ARA o que diz. Aqui conota que o crime foi doloso, quando há intenção de matar. Se fosse nos nossos dias, seria essa a avaliação do juiz. Cadê o capítulo 4? Capítulo 4, versículo 8, só a RA registra dessa forma, a RC não, tá bom? Leia nas duas versões aí para você entender melhor. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo? Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Quando ele fala vamos ao campo, ele já está com tudo premeditado, maquinado. É no campo que um irmão comete pecado contra o outro. Campo denota local de trabalho, local de ação, de peleja. E aí, no campo, o seu irmão maquina e mata o outro. Olha que coisa
Por causa de quê? Por causa do culto. O meu irmão cultua melhor do que eu. Aprende a cultuar com ele. O culto do meu irmão cheira suave às narinas de Deus. Aprende a cultuar com seu irmão. Aprende a servir a Deus como ele. Senão fica complicado, né? Vamos lá, os pecados, os pecadores, a diferença quanto ao nível de revelação que possuem. Bom, ó, pecar na luz é diferente de pecar nas trevas. Como assim? Olha só, se eu te dou uma luminária, uma lanterna, e você cai num buraco com aquela lanterna, foi porque você foi ignorante, porque você estava vendo o buraco. Se vem alguém atrás de você sem lanterna e cai no buraco, é totalmente o oposto seu, porque você estava vendo o buraco, ele não. Pecar na luz é pior do que pecar nas trevas. É pecar consciente, é pecar deliberadamente, é pecar premeditadamente, é maquinar. Olha, meu Deus, a gente tem que acordar. E agora, se as nossas mensagens for mensagens Nutelas, para agradar A e B, grego e troiano, alisando lepra dos outros, é complicado, não é? Precisamos despertar. Essa lição, esses dias de escola dominicais aqui, está sendo a temática rica demais, hein? Vamos lá, Israel, uma nação escolhida, mais um povo ingrato. Isso aí, infelizmente. O povo, apesar de ser escolhido, era um ingrato. Bom, o autor comenta aqui, ó, que em 2 Crônicas 7, de 1 a 3, não significava que Deus iria ficar indiferente a um viver contrário à sua palavra revelada a este povo. Trata-se de uma grande lição e aviso para nós. A graça de Deus em nós não nos libera para vivermos e servirmos a Deus de qualquer maneira. Foi o texto que eu li em Romanos. A gente não pode usar da liberdade que nós temos em Cristo para darmos ocasião à carne. Ó, proibido pecar deve ser a temática. A gente vê tantas frases de efeito na igreja, ano disso, ano daquilo, por que não? O ano do diga não ao pecado. Olha, não, essa frase aí é muito feia. Mas é bíblico. As outras são triunfalistas e neopentecostais. Essa aqui é bíblica. Não ao pecado. Filhinhos, não pequeis. Também. Ano do filhinho, não pequeis. Ano de dizer não ao pecado. O problema é que o triunfalismo sobrepujou a palavra de Deus. Vamos aqui para a gente fechar essa lição. O amor de Deus e sua justiça. Deus é amor, mas Deus não compactua com erro. Prova disso é o que o povo colheu da sua semeadura. Você pode também perguntar à sua turma, ou caso você tenha uma experiência de um ato que você possa vir a ter cometido e que gerou consequências amargas. Tem alguém aqui que por um ato de desobediência a Deus pagou um alto preço? Pronto, você já trouxe a sua aula para a prática e contextualizou o assunto. Caso seja você, conte a sua experiência primeiro para dar aquele impacto. Depois, você faz a pergunta para a turma. Olha, essa experiência de um e outros alunos é enriquecedora. Elas são didáticas, pedagógicas
para um crescimento de aprendizado na turma. Tá bom? Amor versus justiça. Bom, o amor de Deus, ele não anula a justiça. O amor de Deus não anula a justiça. Ele simplesmente vai fazer com que a justiça seja executada pelo ato de amor. Porque ele não pode negociar os seus preceitos. Logo, ele vai fazer com que a justiça seja aplicada, o colhimento, a colheita daquilo que nós plantamos. Está colhendo tá colhendo algo ruim? Atente para o seu plantio, porque é dele que está vindo essas colheitas mais. Vamos lá. Deus perdoa os pecados de quem se arrepende? Claro, de quem se arrepende, sim. De quem tem remorso, não. É o que nós lemos em Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas os que as confessa e as deixa, alcançará a misericórdia. Então, o que é arrependimento? A metanoia é você fazer uma reflexão tardia. Pensou? Se arrependeu? Você vai mudar de mente, de pensamento e automaticamente de atitude. Quer mudar o comportamento do homem? Muda a sua forma de pensar. E, para a gente fechar, é necessário um constante autoexame. Uma introspecção. Nossas atitudes religiosas externas devem ser reflexo do nosso relacionamento com Deus. Se assim não for, serão atitudes vazias e sem vida. É necessário um constante autoexame. Agora, se a gente achar, não, porque é assim mesmo, aquela coisa de banho-maria, brincadeira, fica um pouco complexo da gente conseguir levar uma vida de seriedade na presença de Deus. Deixa quem quer levar a vida do jeito que ele quer. Viva a palavra de Deus. Proibido pecar é a temática dessa lição, porque é o pecado e suas consequências. Então, se nós não queremos consequências amargas, como o povo teve, abraçamos a ideia do proibido pecar. Isso aqui é sério demais. Vamos à nossa conclusão, porque chegamos ao fim de mais uma lição Betel. Para a glória de Deus, diz a conclusão, na luta contra o pecado é preciso conhecer a doutrina do pecado. Assim, andando em espírito, busquemos constantemente estar vigilante em oração para não cedermos às tentações, bem como sabendo que há perdão aos que verdadeiramente se arrependem. Vamos para mais uma vez aqui, proibido pecar, diga não ao pecado, dê preferência à santidade. Placas de sinalizações para a nossa vida cristã. Deus abençoe a sua vida. Excelente aula que o Espírito Santo te usa poderosamente na hora que você estiver lecionando essa lição. Debaixo da oração e do jejum, não se esqueça, Deus será contigo e o Espírito Santo há de dominar a sua vida e usar os teus lábios. Até a nossa próxima lição. Vamos que vamos!